Olá, boa noite. E aí, gente? Esperar o pessoal entrar. Por enquanto só tô eu aqui. A Natália já entrou. Que beleza. Vou colocar ela aqui. Natália tá entrando. Bom, gente, hoje a gente vai continuar. Ê, Natália! Oi, não tô aparecendo, né? Tá, pra mim tá. Ah, pra mim tá tudo escuro. Quer sair? Eu te chamo de novo? Deixa eu tentar sair e eu solicitar pra você, pra ver se Tá bom, funciona pode ser. diferente. Beleza. A Natália tá vendo ali. Bom, para começar, boa noite, Bia. Essa é uma live de continuação daquele debate que a gente começou lá, lá no início do mês, lá na primeira segunda-feira de agosto. E agora, na última segunda-feira de agosto, a gente vai continuar esse debate. Natália entrou aí. Tá conseguindo agora, Natália? Infelizmente não sei o que tá vendo, mas se tiver dando pra vocês me verem, tá ok. Eu Pra mim consigo tá tudo te ver, escuro. sim. Eu consigo te ver. Estranho. É, realmente eu não sei o que pode ser não. Boa noite a todos, todas e todos. Se puderem dar uma sinalizada aí, está dando pra me ver? Que eu não sei se é só a Júlia. Eu consigo te ver e te ouvir perfeitamente. Se alguém puder Fica responder principal. isso também pra gente, eu acho que deve estar dando. Ah lá, o Dani tá vendo as duas. Então tá bom. Estranho. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer esse espaço aqui do Movimento Petrópolis para a gente fazer essa discussão tão importante. E lembrar que às segundas-feiras acontecem sempre lives de formação aqui pela página do movimento. Então, fiquem sempre ligados aí, porque os assuntos são muito pertinentes e muito importantes. Hoje a gente vai continuar, como eu falei, a live que a gente começou lá no início do mês. O mês voou, né? E a gente tá fazendo a nossa última segunda do mês aqui com essas pautas feministas e como que isso envolve com os mitos e as desconstruções que a gente escuta na sociedade o tempo todo sobre o feminismo. Né? A gente deu uma separada aqui numa lista de alguns pontos principais do feminismo. E aí a gente vai falando, eu vou falar, a Natália vai falar, e a gente vai conversando. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aí, que a gente, se tiver a ver com o que a gente está falando, a gente responde na mesma hora. Se não tiver, a gente responde no final, tá? E muito obrigado pela todo mundo que está aqui assistindo a gente. Pela atenção, pela disposição, pelo tempo disponível, né? Que a gente está nessa quarentena, ninguém aguenta mais live, todo mundo se escondendo já no banheiro, fugindo das lives. Mas um tema tão importante quanto esse não pode deixar de ser lembrado. Então, assim, eu vou começar falando, gente, de coisas bem básicas. Boa noite, Rodrigo. Vou falar de coisas bem básicas que estão nas pautas, dentro das pautas feministas, e infelizmente são esquecidos. São questões que são muito esquecidas pelas pessoas. O que o feminismo busca na sua raiz, na sua construção primária? De que mulheres são pessoas e que pessoas merecem ser tratadas com direitos igualitários. Então, a questão de que os direitos civis precisam ser iguais para todos. E o desdobramento dos direitos civis, porque também não é só garantir uma lei, um papel, onde está escrito uma coisa que a gente tem, inclusive, lá na nossa Constituição, né? Artigo 5º da Constituição está escrito: todos os brasileiros nascidos no território nacional são iguais perante a lei. Só que na prática,
a gente não vê isso acontecer, né? Basta pensar na nossa relação com os povos originários, né? Com os povos indígenas, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas basta pensar isso que a gente vê que as pessoas não são tratadas iguais no território nacional. A questão dos salários iguais, porque a gente ainda tem um salário diferente. Estima-se que a mulher desempenhando as mesmas funções do homem, ela ganha cerca de 70% do que ele ganha, né? Então tem uma diferença aí de 30% de salário. Ainda tem essa diferença, por incrível que pareça, ainda existe essa diferença. E principalmente em cargos de poder, né? Em cargos de gerência, de CEO de empresas. Quando é uma mulher que desempenha esse cargo, ela ganha 30% menos. Né? Estima-se, saiu uma pesquisa há pouco tempo que nos Estados Unidos da América, as mulheres, para cada dólar que um homem recebe, uma mulher recebe 63 centavos. Né? Saiu essa pesquisa. Para cada dólar recebido por um homem, uma mulher recebe 63 centavos. Então, já trazendo um terceiro ponto, com essa diferença de salário, as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. Então, não são contratadas da mesma maneira que os homens, até porque a maternidade faz com que as mulheres tenham que abdicar das suas carreiras profissionais. E isso no mercado de trabalho é muito exigente para as mulheres. Se a mulher é mãe, ela talvez não seja contratada para determinado serviço, porque eles preferem contratar alguém que não é mãe, ou um homem, que mesmo sendo pai, não vai deixar o trabalho para socorrer o filho. Enfim. E aí, o meu último ponto, já vou passar minha fala para a Natália, para a gente ouvir, o trabalho doméstico, que a gente explorou bastante na nossa primeira live, né? Falamos bastante do trabalho obrigatório, que é infinito e invisível. E esse trabalho, ele não tem que ser todo de responsabilidade da mulher, que é o que acontece basicamente na nossa sociedade hoje. O cuidado é como se fosse prerrogativa única das mulheres, enquanto que os homens sequer se preocupam com esse trabalho de cuidado, né? E não só o cuidado, gente, doméstico, porque aqui, é claro, a gente está falando de cuidado doméstico, mas se a gente for pensar no cuidado de maneira mais ampla, empregadas domésticas, enfermeiras, professoras de primário e de berçário e de creche, majoritariamente são mulheres. Então, o que a gente tem? O cuidado não só doméstico, mas também o cuidado institucional de trabalho de mulheres, né? Então, é só para a gente criar uma consciência que essa responsabilidade é de todos e não só das mulheres. Bom, Natália, vai lá. Perfeito, Júlia. Bom, não sei se todas presentes hoje estavam na última, então vou me apresentar brevemente. Sou Natália Nascimento, sou psicóloga. Eu me dedico a estudar sobre gênero, raça, sexualidade, masculinidades, e a pauta dos direitos humanos atravessa meu trabalho e meu estudo, então, né? Eu me dedico a estudar sobre esses assuntos. E o feminismo, então, é um que faz parte, né? Como a Júlia falou, é um assunto muito necessário da gente discutir ainda, então por isso esse novo momento, até porque são muitas coisas que a gente precisa discutir, não dá para esgotar, né, numa única live, nem na segunda, mas por isso eu ter esses outros momentos. Obrigada ao Movimento pelo espaço. Então, algumas coisas que a gente precisa discutir. Quando a gente fala do feminismo, a gente entende, a partir do feminismo, a gente entende que a mulher não é propriedade de ninguém, né? Nem do homem, de homem nenhum, seja ele companheiro, seja ele pai, nem de uma sociedade de uma maneira geral também, que muitas vezes é o entendimento que se tem, né? A sociedade coloca regras sobre a mulher, sobre a vida dela, sobre o corpo dela, né? E aí a gente entende, então, que não. Essa mulher não é propriedade de ninguém. E aí a gente pensando nisso, então, que essa mulher não é propriedade de ninguém,
a gente pode afirmar que homem nenhum tem o direito de agredi-la. E aí eu entro até na parte que me interessa muito de estudar, de discutir sobre gênero, sobre masculinidades. Quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando de uma violência que é efetuada contra a mulher pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser vista inferior socialmente, né? Então, por conta disso, tem essa violência, e por conta disso veio a Lei Maria da Penha, do feminicídio e tudo mais, que é uma forma da gente tentar atenuar isso que ocorre, né? Então, na verdade, a gente não pode dizer, ninguém pode fazer X ou Y com a mulher. E aí se torna até um agravante ainda maior, porque justamente quando a gente fala de uma violência perpetrada contra a mulher é diferente, a gente precisa considerar tudo que está envolvido dentro disso para isso acontecer, né? Historicamente, como a mulher já é vista, como a mulher é colocada na sociedade, tudo que constitui o ser mulher. Então isso é muito significativo, né? Outra coisa importante da gente pensar nisso, no geral, as pessoas, a sociedade não permite que o corpo da mulher seja de direito dela. O que isso significa? Dela viver o corpo dela, a vida dela da maneira que for adequada a ela e no momento que for adequada a ela também, né? Que às vezes no atual momento pode não fazer sentido para uma mulher, por exemplo, ser mãe, mas no futuro sim. Talvez no presente pode não fazer sentido entrar no mercado de trabalho, porque ela tem outros objetivos, mas no futuro sim. Então é importante que esse poder de escolha, de decisão sobre a vida dela, sobre o corpo dela, seja dado a ela no decorrer de toda a vida dela. E quando a gente fala no decorrer de toda a vida, de fato, desde que se é criança. Porque a gente sabe, pela estrutura machista, patriarcal que a gente tem, que muitas meninas são ensinadas a se vestir de determinada maneira, de se portar de determinada maneira, o irmãozinho suja em casa é ela que tem que limpar, ela que fica responsável pelos cuidados dos irmãos mais novos, às vezes até mais velhos, sendo meninos. Então a gente precisa pensar que desde lá do início já não está sendo dado a ela o direito de escolha, de liberdade, de entendimento, como deveria ser colocado, né, para ela e para os outros que convivem também, porque daí na medida que está ensinando assim para ela, está ensinando assim para todo mundo, né? Então isso é um ponto muito significativo. Então se a mulher, se a gente o feminismo traz que a mulher precisa viver essa liberdade, isso inclui ela viver a liberdade do corpo dela da maneira que for mais interessante para ela, diz respeito à sexualidade, a ela decidir como ela vai vivenciar a sexualidade, a afetividade dela, a imagem dela, fugir de padrões, né? Quando eu digo fugir de padrões, é o não tentar se encaixar, mas é também o conseguir com que ela se aceite como ela é, né? Porque nós temos corpos diversos, nossos corpos são múltiplos, e nessa de tentar se encaixar, muitas vezes a pessoa vai brigar contra o que ela é, verdadeiramente, né? E não vai ser uma briga sadia dela com ela mesma. Então, ela viver a sexualidade dela, se ela entender que algo faz sentido ou não faz sentido para ela naquele momento, ela ter o direito de viver isso dessa forma, que foi o que a gente introduziu falando até da última vez, sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, sobre o acesso ao aborto legalizado, porque daí a gente está falando sobre essa liberdade, a gente está falando sobre a saúde dela. É algo muito mais amplo do que apenas falar sobre a minha opinião ou da Júlia ou de qualquer outra pessoa, né? Não diz respeito à opinião. E aí, quando a gente fala dessa liberdade, desse direito sexual, a gente está falando, é muito importante frisar isso. Esse direito, essa liberdade diz respeito a como a mulher entende as coisas. Então, o corpo dela é dela, e a partir do momento que o corpo dela é dela, só é permitido que se faça qualquer coisa com o corpo dela a partir do momento que ela autoriza. Então, o fato dela ser casada não dá o direito dele se relacionar. Não dá nem para dizer se relacionar, né? A gente pode chamar de violência sexual mesmo. Então, não dá o direito de fazer isso, seja marido, seja namorado, seja noivo. Se ela estiver alcoolizada, ela não está em condição de concordar com nada. Então, a gente pode afirmar que é uma violência, sim, e é muito importante a gente falar isso, porque é muito comum que a sociedade condene a mulher quando ela não está fazendo o papel de esposa, entre muitas aspas, e é muito comum, da forma que isso é colocado,
da mulher entender que, de fato, ela que está errando, que se é companheiro, ela tem que ter essa relação no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Isso também é importante. Às vezes ela até pode querer, mas não da maneira que ele está insistindo com que ela faça. Então isso é uma violência sexual. Quando a gente fala de violência, é muito importante a gente ter clareza de todas as violências que uma mulher pode estar, pode ser submetida dentro de uma relação. É a violência física, que não necessariamente precisa deixar um hematoma ou um braço quebrado, mas um empurrão, um beliscão, uma mordida. Violência física é violência física. A violência psicológica gera muito transtorno e as pessoas às vezes entendem que não, porque não deixou marca física. Porque o que é emocional é mais difícil da gente, não é tão comprovável, vamos dizer assim, do que uma violência física. Então muitas pessoas tendem a banalizar, mas o prejuízo que isso deixa é enorme. Tanto quanto, ou até pior, do que o físico, né? Então é muito comum a gente observar a mulher ter a autoestima muito afetada por conta disso, né? Ela se vê de uma maneira muito negativa, ela ter dificuldade em outras relações dela, se envolver em outras relações amorosas por conta disso. A gente precisa pontuar a violência patrimonial, porque quando ele segura os documentos dela, queima os documentos dela, quebra alguma coisa dentro de casa, isso é violência, isso é uma forma de controle, de poder, de assustar. Então, é algo muito significativo também. A violência moral, né, da injúria, a gente precisa levar em consideração também. Então, acho muito importante a gente falar de todas essas violências, até a gente falando, a gente ainda está em agosto, né, do Agosto Lilás, porque, apesar da gente já ter avançado muito, acho que muita gente ainda não tem entendimento disso da maneira que precisaria. E aí a gente corre o risco de minimizar quando é violência, quando é algo que é muito significativo, que deixa muita ferida para a própria pessoa e para as pessoas no entorno dela, para os filhos, para a família. Então, realmente é bem importante. Você gostaria de completar sobre isso, Júlia? Não, eu acho que tudo que você trouxe perfeito e a gente não pode esquecer. Vou só trazer um ponto que é um pouco polêmico, mas só para sinalizar. Não quero também ficar expondo, porque a gente tem aqui uma lista grande para falar ainda. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, de que a maior parte dos homens são socializados nessa vida sexual, né, na sua sexualidade, por meio da pornografia. E isso prejudica imensamente a capacidade de uma relação sexual saudável. Porque é isso, a gente tem educação sexual nas escolas, porque isso ainda é um tema muito polêmico no nosso país. Eu não sei por que eu acho que é muito fundamentalismo religioso, porque assim, não é possível que alguém ache que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Né? Não é. A gente precisa urgentemente falar sobre isso, porque educação sexual é necessária justamente para prevenir abuso. Porque quando uma criança sabe que o corpo dela é dela, uma criança, uma mulher, uma jovem, até mesmo um homem, até mesmo um menino, quando ele sabe isso e quando a sexualidade dele é, né, livre, ele pode explorar de maneira livre, ele pode conhecer o corpo dele de maneira livre e não assistindo a vídeos que objetificam a mulher e colocam uma visão de que a relação sexual é desempenho, de que a relação sexual é isso, a mulher como objeto, eu como o sujeito. Então, é muito problemático a gente ainda ver isso tão comum, né? Eu sigo uma página, só para fazer um parêntese sobre isso, eu sigo uma página de uma psicóloga infantil que ela faz só esse trabalho de educação sexual, muito interessante. E ela falou que ela teve um paciente de 6 anos que tinha acesso à pornografia. Gente, 6 anos, um menino de 6 anos com acesso à pornografia. Então, o que isso significa? Significa que a gente ainda acha que a educação sexual, entre muitas aspas, é feita por meio de vídeo pornográfico, é feita por meio de insinuações, né? De mostrar esse material para crianças ou para adolescentes. Né? Na minha época era comum os meninos levarem revista de mulher pelada para a escola, né? Quando eu estava na escola. E os professores homens achavam sensacional. Então, assim, enquanto a
gente não romper com essa lógica também da cultura da FIA, isso é como se a gente estivesse, né, Natália, falando o óbvio, mas ninguém é capaz de ouvir dessa maneira. Então, acho que não, tá tudo bem. Aí acha que o problema no relacionamento mata, porque a mulher, sei lá, frígida, o problema é todo da terapia, a mulher que tem que se tratar, quando o cara tá cheio de problema. Enquanto o cara, ele não sabe o mínimo que é olhar pra parceira dele, saber se ela tá gostando, saber qual é a reação dela quando ela não está gostando. Porque é isso, a gente é ensinado até a fingir as performances sexuais, né? Isso é muito problemático. Isso é incrivelmente problemático. Por quê? Aí já vou entrar aqui no desenvolvimento dos pontos. Por quê, gente? Porque não só a indústria pornográfica que formula, né, isso, como a mídia representam a mulher dentro dos escopos do patriarcado. É isso. A gente tem que ser bonita, a gente tem que ser magra, a gente tem que ser branca, a gente tem que ser cabelo liso. Agora que a gente tá mudando isso, né, Natália, cabelo maravilhoso. Eu, desde criança, eu queria fazer permanente no meu cabelo. Porque eu sempre quis ter meu cabelo cacheado. Minha mãe, coitada, tentava de tudo, meu cabelo não ficava. Mas Não você foi dessa vez. como que os padrões de beleza, eles destroem qualquer essência que a mulher possa ter. Qualquer essência. Isso. Porque é isso, você não é você. Você tem que se encaixar. É como se fosse um cubo de gelo, né? A gente bate no liquidificador, encaixa todo mundo no mesmo cubinho, todo mundo no mesmo padrão. É isso, você tem que ser dessa maneira, você tem que se comportar dessa maneira, você tem que se utilizar de determinados produtos, né? Porque se você não usa esse produto, se você não se depila de tal maneira, se você não cuida das suas unhas, como assim uma mulher que não pinta unhas, uma mulher que não faz as... Então, assim, é tudo tão estereotipado que a gente acaba perdendo a nossa identidade. É isso, a gente se perde para poder ser para poder se encaixar num padrão que a gente nunca vai ser. Porque mesmo quem é magra, quem está dentro do padrão, sofre com esses estereótipos, né? É comprovado que a mulher que é magra, ela também não está feliz com o corpo dela, porque o padrão ele é inalcançável. O padrão não é surreal. não é, né? A gente não consegue alcançar. Uma coisa que está é uma escada, uma escadaria que a gente vai subir a vida inteira e não vai conseguir Nunca vai alcançar. alcançar, né? A Ana É colocou, muito importante filho quando levantar a isso. sociedade manda. Exatamente, é muita coisa que você tem que dar conta como obrigatoriedade. E ao mesmo tempo, quando você faz, você é criticada. Porque assim, se você tem filho muito nova, poxa, teve filho muito nova, atrapalhou a carreira. Aí quando você tem filho aos 30, nossa, mas você estava no auge da sua carreira profissional, você agora vai parar para ter filho? Meu Deus, você não acha que isso vai te atrapalhar? Aí quando tem filho aos 40, nossa, mas esperou muito, hein? Vai ter filho velha. Ou se não quiser ter filho, mas como assim? Quem é que vai cuidar de você na velhice? Como se esse fosse o papel do filho, né? Exatamente. Quem é que vai cuidar de você? Não tem medo da solidão? Não, mostra também mais um egoísmo da sociedade. Você tem filho, não é para você dar amor para uma pessoa e cuidar daquela pessoa. Não, é para que aquela pessoa cuide de você. Suprir as necessidades dela. Então é muito, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que não somos produtos. Não somos produtos, somos pessoas. Homens e mulheres são pessoas. Porque o capitalismo, o patriarcado e o racismo, eles vão fazendo essas opressões e separando o que é bom e o que não é, o que serve e o que não serve. Então, isso me lembra muito como se a gente estivesse numa linha de produção, né? Numa linha de produção. A gente não está lidando com pessoas, a gente está lidando com objetos. Esse serve, esse não serve. E a gente esquece que a gente está falando de pessoas, de relações intrapessoais, de relações sociais, né? Então, a mulher, além dela não ser produto, justamente por isso, a gente tem que ser capaz de contemplar, e aí que eu acho que o feminismo, a interseccionalidade, ela é muito importante, né? Para a gente entender toda essa diversidade entre as mulheres e todas as demandas específicas de cada momento, de cada diversidade, né? Então,
as mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres indígenas, as mulheres transexuais, as Sim, mulheres magras, as mulheres gordas, as mulheres heterossexuais, as mulheres lésbicas, as sim, mulheres bis. Então, assim, toda essa diversidade, as mulheres com deficiência, né? Então, a gente precisa ter consciência dessa diversidade para que a gente não seja invisibilizada pela mídia, pela grande mídia, pelos grandes veículos de comunicação, sim, sim, pela própria sociedade, enfim. perfeito. E aí a gente entende já passando para o final dessa fala, e aí quero ouvir a Natália de novo também, entender que as mulheres precisam ter voz, as mulheres precisam ser ouvidas. Tem um texto muito interessante da Grada Quilomba, que é Quem Pode Falar, né? E aí, quem é que pode falar, né? Quem é que não só pode falar, mas é ouvido pela sociedade, né? Quem que a sociedade senta e escuta? Será que as mulheres são escutadas da maneira que deveriam? Bom, não sei, tenho as minhas dúvidas, né? E aí o espaço que é dado, espaços em locais de poder, espaços em locais de construção política, espaços não só de representação, porque a gente não pode esquecer que não pode ser uma representação vazia. Porque muitas mulheres ocupam cargos de poder e cargos na política, mas não representam as mulheres, né? Uhum, Dão continuidade a pautas que são extremamente machistas, extremamente sexistas e que violam o direito das mulheres. Então, não é a representatividade pela representatividade pura, é a representatividade sim. com objetivo, com intenção, porque senão é só, é uma mulher, e aí a gente vê que todos os espectros políticos se utilizam desse mote hoje, né? Mulheres na política, mas que mulheres? Qual política? Né? Como que isso vai ser feito? Perfeito. Né? Então É importante isso ficar bem entendido, até porque não é incomum de mulher reproduzir o machismo, não é incomum de pessoas pretas reproduzirem o racismo, reproduzirem, né? É importante a gente frisar que é dessa maneira. A gente não se beneficia do machismo, mas isso está tão enraizado que não é incomum. Então, sim, ter mulheres lá não quer dizer necessariamente que estamos sendo representadas. Por isso a gente precisa do feminismo, por isso a gente precisa dessas discussões, por isso a gente precisa fazer todo esse movimento. é isso aí, é isso aí, é o que você falou. A gente reproduz, por quê? Porque é a nossa cultura. E a nossa cultura é invisível. Então a gente vai indo, vai reproduzindo, nunca parou para pensar, nunca parou para questionar e vai reproduzir. A tendência é reproduzir, né? Eu brinco quando alguns alunos vêm, alguns alunos homens falando, mas eu não sou machista, porque parece que quando a gente fala de machismo, a gente está botando o dedo na cara, chamando as pessoas de machista. Aí eles falam assim, eu não sou machista. Aí eu sempre falo com eles assim, eu sou, você não é? Eu sou, porque eu tenho uma tendência pela natureza da sociedade a reproduzir o machismo. A grande questão é que eu estou num momento da minha vida que eu já parei para pensar muito sobre essas questões e o tempo inteiro eu tô com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Eu tô com aquela, Uhum. né, com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando, questionando. Então, assim, é isso que a gente precisa cultivar. Por isso a importância de debater, né, esses temas. Você trouxe temas aí que são muito importantes, como a questão da pornografia. Isso traz todo um imaginário de uma realidade que não existe. Isso é muito, muito, muito sério. Quando a gente fala tanto de como isso vai interferir na vida dos meninos, como na vida das meninas. É esse padrão que ele identifica lá, que não é real, o que ele tenta colocar em prática na vida dele, e isso vai interferir de maneira significativa também na vida da mulher, como se fosse algo impossível, algo quase como um crime, ela ter estria, ela ter celulite, tratar ela de uma forma X ou Y, porque é o que está acostumada a ver. Então, é muito significativo. Eu tinha visto aqui alguma pergunta um pouco mais para cima, eu não estou achando, mas eu me lembro de cabeça. A pessoa tinha falado sobre violência contra a mulher
aqui, pode ser um fator de depressão. Com certeza, pode ser um fator de depressão, de... Oi, Júlia, tá conseguindo me ouvir? Ih, tô te ouvindo, mas a minha imagem travou. Para mim, eu perguntei. Com certeza, pode ser um Eu fator. voltei. Você tá me ouvindo agora? Agora acho que destravou. Também por isso a gente precisa de ter esse olhar para essa mulher, sabe? Quando não porte emocional, social, a rede de apoio que ela precisa, a gente vai acabar de alguma maneira chegando nessas dificuldades emocionais sem ser feito nada com isso, e isso vai levando a outras coisas. Essa mulher vai acabar, não é uma forma de responsabilizar ela, não, de jeito nenhum. Mas se não for dado o suporte a ela que ela precisa, ela não vai conseguir saber fazer diferente. E ela pode acabar numa outra relação desse jeito. Porque sendo estruturado dessa maneira na sociedade, ela pode encontrar uma outra pessoa dessa no meio do caminho. E se ela não tiver fortalecida, ela vai cair numa mesma questão novamente. Eu acho que não tinha... tem outra pessoa que falou que adianta termos mulheres como Damares na política. É isso que a Júlia estava falando, né? Não dá pra gente chamar isso de representatividade de maneira nenhuma, assim. Cada passo que a gente tenta dar à frente são vários que ela faz a gente dar para trás, né? Então, não é vantagem. Aí também disse, eu descobri que era machista quando vi a foto do ator, eu não sei se eu vou saber pronunciar, então não vou arriscar, com a mulher e recriminei, pois ela não era magra e bonita como ele. É exatamente isso. Isso fica muito enraizado na gente, às vezes, de forma que a gente não se dá conta. Quantas vezes a gente não deve ter reproduzido de alguma maneira o padrão de beleza, alta, magra, branca, cabelo liso, olhos claros. Mas eu acho que não tem nada de errado da gente se dar conta que fez isso em algum momento, que faz isso, e a gente desconstruir. Evoluir é ótimo. O problema é eu não reconhecer isso e eu querer me manter no mesmo lugar. Aí sim a gente está falando de uma questão problemática, assim. Então, eu não sei se vai ter mais perguntas por aí, qualquer coisa vocês podem ir me sinalizando, mas dando continuidade aqui, esses papéis que são estabelecidos para homens e mulheres, vamos dizer assim, socialmente, antigamente foi estabelecido baseada numa figura de gênero biológico, né? Mulher é quem tem vagina e cabe à mulher ser assim, 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 agir assim, assim, assado. Homem é quem tem pênis e cabe agir assim, 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 assado. A partir das reflexões da Simone de Beauvoir, foi se entendendo o gênero de uma outra maneira. Então, hoje a gente entende que os papéis de gênero não são pré-estabelecidos assim. Então, a gente não pode, não é um padrão automático, natural. Então, a gente não pode definir que tal coisa é ser mulher, que tal coisa é ser homem. Eu entendo que precisa haver um equilíbrio dentro das relações. Né? Então, se para um funciona o papel tal e para o outro funciona o papel tal, a gente precisa fazer isso se encontrar de uma maneira saudável, porque não é o objetivo que ninguém se anule perante ninguém, emocionalmente falando, isso não seria saudável, né? Mas é isso, esses papéis não podem limitar a gente enquanto ser humano, em toda a individualidade que a gente tem, quando a gente pensa na pluralidade que é um indivíduo, que é um ser humano. Então a gente não pode determinar para uma coisa só, né? Então não tem isso de homem ter que saber mecânica, ter que saber trocar o chuveiro, e mulher ser a dona de casa e só ela oferecer os cuidados aos filhos e ensinar o dever de casa, ou qualquer coisa desse tipo. E isso a gente precisa ir desconstruindo desde a infância também. Naturalizar que, na verdade, desconstruir esses papéis de gênero que já são naturalizados, né? Então, a menina que quer um joguinho de mecânica, poxa, que bacana, isso vai possibilitar que ela pense outras coisas, de outras formas, explore um outro ambiente, isso é muito importante, né? E aí, dentro disso, a gente fala também que as mulheres acabam sofrendo mais violência, e a gente sabe que dentro da sociedade a gente tem diversos tipos de violência, né? A população LGBT, a população preta,
Mas quando a gente fala de papéis de gênero, né, entre o homem e a mulher está em posição de inferioridade. Se a gente entrar no recorte de raça, aí entram outras questões. A população preta está em posição de mais inferioridade do que a população branca, né? Mas é importante a gente entender esse recorte de gênero para a gente entender de que maneira a sociedade coloca a mulher, né, nesse sentido, né, de não estar em equidade. Uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar, que aí o feminismo precisa abraçar também. Mulher é mulher, seja ela cis, seja ela trans. E as duas mulheres precisam ser abraçadas pelo movimento feminista. A gente sabe que tem questões particulares de ser mulher cis, de ser mulher trans, de ser mulher hétero ou ser mulher bissexual, homossexual. Não é invalidar isso, mas a gente precisa abarcar o que é ser mulher dentro de uma sociedade. Então, ser mulher trans ou cis são pessoas e elas merecem ter a sua identidade respeitada, a sua vivência respeitada, validada, para ela conseguir ser uma pessoa de mais direitos, melhor reconhecida, valorizada dentro da sociedade. Isso é muito importante. Quando a gente fala de duas mulheres querendo viver juntas, ou dois homens também, isso também diz respeito ao que a gente estava falando antes lá, sobre a liberdade de viver de cada um. Isso não implica na vida da Júlia nem na minha, em absolutamente nada. Nem que fosse parente, amigo muito próximo, filho, mãe, não implica em absolutamente nada. Você só pode ser a favor ou não disso se o pedido for para você. Se for para você e você não souber lidar com isso, então vai fazer terapia para lidar com isso. Estamos aí para ajudar. Mas só cabe a quem está vivendo isso, né? Então não cabe a gente definir o que é certo ou o que é errado para a vida de cada um. Uma coisa muito importante, e é bem significativo falar isso, não existe mulher de verdade. E aqui a gente pode entrar em várias questões. Pelo fato dela ser trans ou ser cis, pelo fato dela agir de jeito X ou Y com o marido. Ela bota comida no prato para ele, então isso é que é mulher de verdade. Ou não, ela só faz a janta e deixa ele se virar, então ela não é mulher de verdade. A gente não, aí a gente estaria de novo entrando nesses papéis de gênero que a sociedade coloca, e quando a gente não constrói isso, a gente está automaticamente reforçando isso. A gente está estimulando se a gente não desconstrói. E a gente precisa ir fazendo aos poucos. Não tem mulher de verdade ou mulher de mentira. E é muito importante que a mulher consiga entender o que faz sentido para ela. Se para ela não faz sentido, ela tendo trabalhado o dia inteiro, dado conta da casa, o marido também, ela chegar do trabalho e ainda ter que botar comida para ele, não faz sentido para ela e pronto. E ela não tem que se encaixar nesse papel por conta do que os outros vão pensar sobre ela, né? A gente não pode chamar isso de mulher de verdade. Toda mulher é real e é importante, tem o seu valor da forma que ela é, independente de qualquer tipo de padrão. Quando a gente fala padrão, é algo que a sociedade determinou. Não é algo que tenha que acontecer, que tenha que ser seguido, que seja o certo. Não existe o certo ou errado. Tem o que as pessoas estipularam que era certo e que era errado. E a gente precisa ir desconstruindo isso, né? A mulher também não tem o papel de inverlizar o mundo, não tem o papel de estar em função da aprovação masculina. É muito importante que as mulheres compreendam isso. A gente está aqui para, de uma maneira, claro, ética, sem propositalmente estar fazendo mal ao outro, mas a gente está aqui em prol do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Na medida que a gente tenta se encaixar no que o outro espera da gente, a gente se anula. Totalmente se anula. E aí, de alguma maneira, as pessoas vão tomando as decisões pela sua vida. Quando você vai ter filho, se vai ter ou não, qual a idade certa de investir na carreira, e se é para investir ou não, se vai estar morando com a família ou vai estar morando distante da família. A gente acaba deixando essas decisões na mão do outro a respeito da nossa vida. Emocionalmente falando, isso não é absolutamente saudável. E a mulher não está no mundo em prol da serventia do homem também. Eu acho interessante a mulher que é X, Y, Z. Ele criou um padrão na cabeça dele. E se a gente estimula essa ideia e a gente fica tentando alcançar esse padrão que é até inatingível, essa é a ideia que vai se ter. Eu não digo isso para responsabilizar as mulheres, não. Eu digo isso porque às vezes é muito automático. É muito natural. Se estão esperando que eu seja uma mulher magra,
que esteja ali sempre pronta para ele, sempre à disposição. Eu preciso ser essa mulher, senão eu vou ser trocada. Eu preciso ser essa mulher, senão eu vou ficar sozinha. E a solidão é algo que me assusta. Tá aí, tá dando umas travadinhas, mas tá Tô te dando pra. ouvindo. Tá bom. Então a gente tem que tomar cuidado, eu digo isso porque é muito automático, justamente pela maneira como a sociedade vem sendo construída historicamente. Então, muitas vezes a mulher tende a tentar alcançar esse padrão. Se eu não for o que ele espera de mim, o que ele gostaria de mim, eu vou ser trocada. E é muito comum as pessoas reforçarem essa ideia. É melhor eu estar com ele do que eu estar sem ninguém, eu vou ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não reforçar essa ideia de que a gente tem que se encaixar no mundo do outro para ser aceita. A gente deve ser aceita da maneira como a gente é, com a beleza que a gente tem. Né? Como a Júlia estava falando, na verdade não existe a beleza ou não a beleza, são os padrões mesmo. Não dá para olhar e falar assim, assim, assada que é bonito. Não, talvez no meu olhar eu entenda que assim, assim, assada é bonito, mas a gente não pode dizer que o jeito X é ruim, é errado, é feio, né? Então, quando a gente fala dos padrões, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, porque pode interferir de maneira significativa em como a gente se vê, em como a gente vê o outro, consequentemente, como a gente se relaciona com o outro, e aí isso pode gerar tantas questões emocionais. Eu não me aceitar como eu sou. Agora, imagina se eu tenho dificuldade com a minha negritude. Ainda que eu venha a alisar o cabelo, afinar o nariz, a boca, não muda o fato de eu ser negra. Ponto. Quão difícil seria para mim lidar com isso, do fato de eu ser uma mulher preta. Ou uma mulher que é gorda. Do organismo dela, da genética dela. Às vezes ela fica brigando contra aquilo, é um desgaste emocional gigante para ela se encaixar em algo que ela não é e que não tem nada de errado no que ela é. Absolutamente nada de errado. Então, é muito importante a gente ter essa autopercepção. A nossa percepção de nós mesmos não ser contaminado pelo olhar do outro. E aí sim, eu consigo me amar verdadeiramente, eu consigo amar meu corpo verdadeiramente, eu consigo me sentir bem com o que eu sou, com o que eu represento, com a minha imagem, sem depender de padrão nenhum. E aí, gente, eu trago aqui uma outra reflexão importante. Não sei se a Júlia travou, mas tá dando para ouvir, né, Júlia? Trazer uma reflexão que eu acho muito importante a gente está falando aqui todas as pautas do feminismo, mas é muito importante dentro disso a gente entender a posição da branquitude na sociedade. Então, para ajudar a desconstruir todo esse sistema, é necessário que a branquitude reconheça o local dela de privilégio. Eu não estou dizendo que o teu local, pessoas brancas no geral, né? O teu local de privilégio te impediu de passar alguma dificuldade. Não é isso. Mas o fato de você estar nesse local de privilégio já é muito mais fácil do que para outras pessoas. E o fato de você ser uma pessoa branca não é o que vai te trazer dificuldade para chegar em qualquer lugar. Se a pessoa branca não tem esse entendimento e ela não se torna antirracista, ela vai reproduzir o racismo. Ponto. Isso é um fato. Então, eu queria frisar isso porque é muito importante as pessoas entenderem o local que ela está na sociedade para a gente conseguir desconstruir todo esse sistema que é muito violento, que é muito adoecedor, desde microviolências até macroviolências. E quando eu digo micro, não é micro no sentido de prejudicar pouco, porque todas afetam. É micro no sentido de que tem macroagressões que são ainda mais violentas, como a própria morte, né, o genocídio do povo preto. Então eu estou frisando isso aqui porque como a gente falou até na primeira, o feminismo precisa abarcar as questões da mulher preta também, né? Então, não é um assunto tão indiferente, não é nada pequeno para a gente deixar passar, a gente precisa discutir muito sobre isso. Desculpa se eu me passei, se eu falei muito aí. Claro que não, perfeita. Colocou tudo que era mais que necessário. É isso. Enquanto a gente não debater a tríade de opressão, né? O patriarcado, o racismo e o capitalismo, a gente não tem como caminhar. A gente precisa entender toda essa hierarquia de opressão, né? Tem uma amiga que
ela tem uma fala que é muito interessante, que deixa isso bem claro. Ela fala assim, se o machismo acabar hoje, as mulheres negras vão continuar sofrendo, porque elas vão continuar sofrendo racismo. Então não adianta a gente simplesmente pensar no mundo ideal, como aquelas primeiras feministas. Ih, Eu travei, tô te gente, tá me ouvindo, já ouvindo? ouvi. Vou continuar falando, então. Feminismo, aquelas primeiras mulheres brancas, você vê, elas saíam de casa para. Mas elas deixavam mulheres negras cuidando dos seus filhos e cuidando da sua casa. Então, assim, é uma lógica muito controversa, né? Então, é isso. Enquanto o feminismo ele não for para todas as mulheres, principalmente as mulheres negras, porque são as que estão mais sofrendo, são as que são mais oprimidas pelo Estado. Se a gente for pensar hoje, o que eu coloquei no início sobre o cuidado, as enfermeiras e as empregadas domésticas, gente, mais de 90% são mulheres pretas. Então, assim, estão realizando o trabalho que básico de cuidado. Então, é isso, é um olhar que ele é crítico para a gente poder evoluir, para a gente poder caminhar. Senão a gente não caminha. Senão é isso. A gente vai ficar falando de pauta de empoderamento individual. E empoderamento individual, sinceramente, é bonito, é legal, mas não é uma pauta de feminismo. Porque o feminismo é coletivo. É isso. É claro que a gente pensa na identidade e na individualidade das pessoas, como a Natália bem colocou anteriormente. A gente tem que pensar na saúde mental das pessoas, né? Nas escolhas, na liberdade de escolha. Mas a gente tem que entender que a gente não tem liberdade de escolha. Não existe essa. Uma vez num curso de feminismo, a menina me perguntou: mas eu não posso escolher ser submissa ao meu marido? Bom, escolher você pode, mas será que isso é verdadeiramente uma escolha? Né? Ou isso não foi incutido na sua cabeça desde que você nasceu, que o bom para você mesmo é ser submissa ao seu marido? Né? Então, a gente precisa desconstruir até para que as escolhas sejam de fato livres. Porque a gente não tem escolha livre. É isso. Eu ouvi uma vez uma menina falar que ela queria tirar uma costela, mas não era padrão de beleza, não. É que ela queria mesmo ter uma cintura fina, mas era a vontade dela. Aí, então, assim, até que ponto, né? A gente tem que questionar. Meu Deus, você vai tirar uma costela? Sabe o quanto a costela é fundamental para sua vida? Ela protege o seu pulmão, né? Ela não tá ali à toa, ela não tá ali para deixar sua cintura maior. Ela tá ali porque ela faz parte da sua construção do seu corpo. Então, são pontos que é aquilo, né? Nada é tão óbvio que não precisa ser falado novamente. Então, o que é óbvio para nós aqui hoje, de repente não é tão óbvio assim para quem está nos ouvindo, não é tão óbvio assim para quem ainda não nos ouviu, né? Então a gente tem que seguir falando e repetindo, porque não é óbvio para todo mundo. Se fosse, a gente já viveria numa sociedade muito mais evoluída, e não só aqui no Brasil, porque por incrível que pareça, no nosso país a gente já conquistou bastante direito, né? Por mais que a gente tenha uma diferença significativa na sociedade, a gente tem direito. Tem países, gente, do Oriente Médio que as mulheres não podem aprender a ler e escrever. Né? A Malala luta por isso. Né? A Malala ela é massacrada pelo governo porque ela quer que as meninas sejam alfabetizadas. Ou seja, uma coisa muito básica. Muito básica. Então, assim, já conquistamos alguns direitos, mas é isso. A gente precisa reter esse pensamento cultural que ainda é machista, patriarcal, racista e faz questão de reforçar isso nas suas práticas o tempo inteiro, né? Porque é o que a Natália colocou, a gente reproduz sem nem mesmo questionar o que a gente está reproduzindo, porque é completamente naturalizado, né? Então, eu queria só, por último, colocar um último ponto aqui, que a gente não tem que colocar, e travei, mas vou continuar falando. Tá dando pra ouvir. Pode falar. De ponto que precisa
ser obedecidos, mulheres, né? Tem que fazer isso, tem que dar conta do trabalho, tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que se maquiar, tem que usar salto. Então, assim, não. A gente precisa entender que não existe uma lista que precisa ser checada, que precisa ser, que a gente tem que dar conta de toda ela, né? Então, isso é muito importante também. E aí acho que é importante questionar esse porquê que tem. Fala, desculpa, deu uma travada. Às vezes dá uma travada, então não sei que momento você está falando. Quando você diz, né, que é colocado para a mulher que tem isso e que tem aquilo, acho interessante que, como é muito inconsciente isso, então às vezes a mulher não vai se dar conta de que ela está agindo dessa maneira e por quê. Mas isso, em alguma medida, causa um desconforto. Então, a partir desse desconforto, a gente consegue entender as coisas. Então, quando ela pensa, por exemplo, eu vou ter formatura da faculdade, eu vou ter que ir de salto, mas eu não gosto de usar salto, mas eu tenho que ir de salto. Ela parar para pensar sobre isso. Eu tenho que ir de salto por quê? O que me mostra que deve ser dessa maneira? O que define isso para mim? Que aí ela vai conseguir chegar no entendimento melhor de, opa, talvez não seja bem assim não. E aí ela consegue questionar isso melhor, né? Porque de fato não tem que. Ela não vai encontrar uma razão plausível para dizer que tem que fazer aquilo, né? Com certeza, com certeza. Eu vi um movimento acontecendo agora das minhas alunas, delas não irem de salto na formatura do terceiro ano, delas irem de tênis. E eu tenho achado isso, assim, incrível, incrível. Porque não é simplesmente, desconstruir. Não, quem quer usar salto, usa. Quem gosta, vai usar. Quem acha bacana, quem não tem dor no pé, vai lá, usa, lindo, maravilhoso. Mas Sim, quem não quer, que não se sinta obrigada a fazê-lo por conta de um isso. padrão, né? Enfim, gente, certamente muitas outras coisas precisariam ser ditas, né? A gente aqui vou mais uma vez falar os pontos mais assim que mais saltam aos olhos e que são verdadeiramente importantes para uma discussão feminista e para a gente entender um pouco mais desse assunto, né? Que eu acho super importante. A gente tem alguns minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta, se a Natália quiser falar também mais um pouco sobre alguma coisa. A minha Deixa eu. internet, ela tá funcionando, mas eu acho que esse horário também de pico é um problema, Pode né? ser mais complicado. Mas a minha Eu tá não sei normal para mim. se. Tá, eu não sei se houve exatamente pergunta, mas estou vendo alguns comentários. É muito comum a mulher entrar em relacionamentos abusivos um atrás do outro. Muito comum, justamente por isso que eu falei. Ela não está fortalecida ainda. Isso não é responsabilizá-la, até porque houve todo um mecanismo para que ela se sentisse assim, né? Mas se de fato nós não olharmos para a mulher de forma ampla, e por isso que tem que ter lá assistência jurídica, psicológica, tudo certinho, porque se a gente não olhar para ela de forma ampla, isso pode vir a acontecer novamente em outro momento, só vai mudar a pessoa. Mas o padrão instalado ali vai ser recorrente. E a gente precisa olhar para essas mulheres, é um pedido de socorro. Indiretamente é um pedido de socorro que elas estão fazendo. Com certeza. Vocês têm mais alguma pergunta ou a Júlia fazer alguma colocação? Eu queria só complementar essa coisa da violência, né? É muito comum existir o ciclo da violência, né? Você que é psicóloga, sabe falar melhor até sobre isso. A pessoa comete a violência e depois ela pede desculpas e aí entra naquela lua de mel novamente e de novo a violência e entra nesse ciclo. E muitas mulheres que passam por isso, infelizmente, elas dependem financeiramente do companheiro, né? Ou porque
enfim, não tiveram oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, ou porque tiveram uma maternidade compulsória muito novas, muito cedo. Então, assim, diversos fatores impedem das mulheres terem essa emancipação financeira, né? Então, isso também tem que ser um tema muito importante da gente tratar nas escolas. Eu acho que, assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou professora, né? Mas eu acho que a educação é o único caminho. A educação é o principal caminho para a gente mudar essas opressões sistêmicas. Porque é isso. A fala é simples. Não tem nada de rebuscado, não tem nada de intelectualizado, não tem nada de acadêmico. Muito pelo contrário. A gente sente na pele a opressão que as mulheres vivem na sociedade. A gente vê todo dia notícia de genocídio da população preta. Né? A gente vê isso em plena pandemia, gente. Né? Em plena pandemia, a gente vê isso acontecendo. Então, se a gente para pensar, se a gente tem acesso à informação, né? Porque isso também precisa ser levado em conta. Tem pessoas que não possuem acesso à informação de qualidade, não possuem mesmo, porque no nosso país não é democratizada. Para ter uma internet uma velocidade péssima, né? Então, aí, travei de novo por causa da internet. Mas a gente está conseguindo ouvir. Então, assim, que a gente desenvolvendo violência patriarcal, que a gente vendo racismo, machismo, homofobia. Então, isso tudo precisa estar estruturado. A Ana colocou uma frase aí do excelentíssimo presidente da República, né? Filho meu não namora uma mulher negra porque é educado. Então, assim, quando a gente vê esferas públicas, federais, reproduzindo esse tipo de discurso, a gente precisa não só ter medo, mas também desenvolver nossa coragem para enfrentar tudo isso, né? Tem alguns minutinhos ainda, Júlia? A gente tem 2 minutos. Tá, uma coisa rápida, só quando a gente está falando sobre essa questão do relacionamento abusivo, acho muito importante a gente pontuar que nem sempre é doença, não, porque a gente vê muito as pessoas colocando o agressor como se ele fosse doente, como se ele tivesse problema. Gente, isso de alguma maneira é tirar a responsabilidade dele. Eu gosto até de separar entre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Até mulher pode ser tóxica e pode ser abusiva também. Mas tem uma diferença quando a pessoa, pela maneira que ela foi socializada, pelas experiências que ela teve, nos ambientes onde ela esteve, isso ter adoecido ela de alguma maneira, e ela não está saudável e acabar transferindo isso para o outro, isso é uma coisa. Mas quando a gente fala desse relacionamento abusivo, é uma relação hierarquicamente onde uma pessoa está colocando a outra em posição de inferioridade, baseado na ideia de que ela é inferior por conta do gênero. Não é doença. Não é doença. Ele tem noção do controle dele, do poder dele, e ele manipula e ele calcula de forma a conseguir exatamente isso. A gente precisa ter cuidado para não ficar colocando todo mundo na caixinha de doente, porque aí fica fácil, né? Concordo plenamente, Natália. Falei disso hoje com os meus alunos. Esse processo de monstrualizar, né, o outro faz com que a gente não humanize e não chame a responsabilidade. Né? Parece que é isso, ele não é culpado, ele é doente, ou então até mesmo não só os abusadores, os homens violentos e as, as situações de abuso, né, de todos os níveis, a gente não pode monstrualizar, porque senão a gente esquece da responsabilidade, dar responsabilidade a essa pessoa, né, e de também procurar um tratamento, né? Por que não? Porque ele está reproduzindo o modus operandi da maneira como ele foi tratado, da maneira como ele foi socializado.
assim, é culpado sim, É responsabilizar. culpado, sim. A sociedade precisa criar mecanismos de tratar, conscientizar essas pessoas. Porque, afinal, tá, agora é um recado aqui que tá cá no mesmo, mas eu vou só falar isso no finalzinho. Uhum. Porque esse cara, se ele for preso, ele vai sair para a sociedade. Ele vai sair. A gente não tem prisão perpétua, a gente não tem pena de morte ainda bem, né? Mas ele vai Só não ser. esquece de salvar, porque já avisaram que tá acabando. Ele vai se retornar para a sociedade. Então a gente precisa também olhar para ele como humano, responsabilizá-lo